Olá, internautas, é desta forma que invadimos a sua tela para lhe trazer mais um programa Saber Sem Limites. Hoje estamos com ilustres convidados, pessoas que dispensam quaisquer tipo de apresentações. Refiro-me do secretário da UNP a nível do posto administrativo de Sena, a pessoa que eu desde já convido para que se apresente aos nossos internautas. E chamo-me Carlos Antônio Malcantum. Este é o nosso secretário a nível do posto administrativo de Sena, mas também tenho dois painelistas, ilustres professores esse de francês, que dispensam qualquer tipo de apresentação. Também convido ao ilustre para que se apresente aos nossos internautas. Sintam-se todos cumprimentados. Meu nome é Tito Chissiwa e também saudar meus amigos do painel. Muito obrigado, seja bem-vindo a este programa. Também quero desde já pedir ao nosso ilustre convidado para que se apresente aos nossos internautas. Muito obrigado pelo convite formulado para estar neste programa. É um prazer estar aqui com grandes homens e eu sou Zeca John. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos a este programa. Nós é que agradecemos pela vossa disponibilidade em querer participar deste programa. Bom, como se sabe, celebra-se já no domingo o Dia do Professor, o Dia Nacional do Professor, uma data muito importante para a vida do professor. Por isso que hoje nós convidamos os nossos painelistas, que realmente eles muito têm feito em prol da educação. Como a primeira pergunta de partida, eu gostava de saber do nosso representante da UNP a nível do posto administrativo de Sena, o que seria a UNP, em poucas palavras? E, em poucas palavras, eu diria que a UNP é a organização dos professores. Muito obrigado. E quando que a UNP foi fundada? A UNP foi fundada a 12 de outubro de 1981. Muito obrigado pela resposta. Indo para o pano de fundo, nós queremos falar em prol do professor, o papel do professor na sociedade. Desde já eu quero pedir ao ilustre Dr. Titos para que possa nos dizer em poucas palavras o que é um professor, em pouquíssimas palavras. Em poucas palavras, o professor seria um mentor na educação, alguém que abre caminhos do aprender, que leva, na verdade, a aprendizagem ao aluno. O professor não é somente alguém que é detentor do conhecimento, todavia é tido o professor como alguém que conduz o aluno até chegar ao conhecimento. Então eu acho que o professor é isto. Muito obrigado, Dr. Titos. A mesma pergunta vai para o Dr. Zeca John. O que seria professor? Bom, ser professor, tal como disse o meu colega aqui do painel, é ser o condutor do saber. Então, ele leva o aluno a descobrir mais o seu saber, leva o aluno a descobrir mais coisas, mais conhecimentos. Então, ele é o monitor, ele vai monitorar o aluno. Muito obrigado. A mesma pergunta vai para o nosso ilustre secretário da UNP. Em poucas palavras, o que seria professor? Ou o que é ser professor? Obrigado pela esta questão, mas dizer em poucas palavras em relação às respostas que os colegas disseram aqui, ser o professor é aquele que cria o espaço do saber, de modo que o aluno sempre tenha a sua continuidade de uma maneira profissional. Muito obrigado por respostas interessantes que os nossos convidados painelistas aqui deram, e deu para perceber que o professor, em poucas palavras, é um mediador, aquele que cria caminhos para que haja uma aprendizagem. E nesta senda, será que existe um bom e mau professor? E eu vou, desde já, lançar essa questão primeiro para o Dr. Zecas. Eu queria saber de si se existe um bom professor. E se existe um bom professor, existe um mau professor? Olhando para esta vertente que o professor é aquele que abre caminhos para o aprendizado. Bom, dizer que se existe bom ou mau professor, eu diria que isso talvez seria na perspectiva do aluno. Bom professor é realmente aquele que abraça a sua responsabilidade de poder conduzir o aluno ao saber. Se este professor tem esta capacidade de mediar
de ser mediador. Então, este é bom professor. Mas já quando olhamos na vertente contrária, para os alunos principalmente, se formos a perguntar, para ele, quem é bom professor? O aluno simplesmente pode dizer que bom professor é aquele que talvez oferece notas. Bom professor é aquele que, quando um aluno comete uma indisciplina, não faz nada. O aluno pode até dizer assim, mas, no meu entender, bom professor é aquele que tem a capacidade de ser mediador, a capacidade de conduzir o aluno ao saber. Muito obrigado. A mesma pergunta eu lanço ao Dr. Titos. Existe um bom professor? E se existe um bom professor, será que existe um bom professor? Olhando nesta perspectiva de que o professor é aquele que media o processo de ensino e aprendizagem. Bem, de uma forma simples, eu acho que existe, mas numa senda de ideia de que um bom professor é aquele que desperta o potencial do aluno em si para que ele use a sua potencialidade e mostrar aquilo que assimilou. Este é um bom professor. Quando o aluno em si consegue despertar-se através do professor que tem potencialidade, então a partir desta potencialidade que o professor despertou para fazer com que ele venha a demonstrar aquilo que aprendeu, estamos diante de um bom professor. Quem seria mau professor? Normalmente o termo mau professor eu não sei se usaria, mas teríamos talvez um conceito de que um professor que não faz com que o aluno desperte aquilo que ele na verdade devia despertar, o seu potencial. E um mau professor é aquele que usa o aluno como uma tábua rasa, um senhor expositivo, que chegou, deu o que deu, foi-se embora. Então nós teríamos aqui um professor que usa o aluno como uma tábua rasa, conhecendo que o triângulo pedagógico tem como centro o aluno, mas temos o professor e o conteúdo. Então o aluno tem que ir ao conteúdo através do professor. Aí nós teríamos um bom professor, não usar o aluno como uma tábua rasa. Muito obrigado. Respostas muito interessantes que estamos a receber, ou que estamos a ter dos nossos painelistas. A mesma pergunta vai para o Dr. Mali. O que seria um bom professor na sua perspectiva, na sua forma de ver? Bom, e falar de um bom professor, realmente este é um termo muito vago, não é? E dizer um bom professor realmente é aquele que transmite uma informação, luta, cria uma abertura de modo que o aluno exatamente consiga ter uma imagem positiva, de modo que o aluno aprende com aquilo que o professor realmente consegue transmitir. Então, no mau professor, exatamente, este é um tema que realmente carece de um espaço de tempo para discutirmos ainda com muito rigor, porque realmente temos que falar alguns outros pontos necessários para tentarmos ainda chegarmos a este ponto. Mas, em poucas palavras, realmente é aquele que consegue deixar o aluno de uma maneira técnica para que tenha um exemplo naquilo que transmite. São todos convidados a serem melhores professores, bons professores, porque afinal de contas o professor é quem abre caminhos. É interessante que olhe para o aluno como centro de todo conhecimento e não o professor como centro de todo conhecimento, como era nos tempos antigos, professores expositivos, professores que só chegavam e descarregavam o conhecimento. Então não pode ser assim. Está a ser muito interessante debater este tema e ainda nessa senda eu gostava de saber, Dr. Titos, o que teria lhe motivado para poder abraçar esta causa docência? Existem professores que inspiram. Eu acho que na classe dos professores tem aquele professor que é professor porque transmite conhecimento, mas tem professor que inspira, na verdade. Nós nos inspiramos para dar suscetibilidade a essa causa. Eu tive professores que eu acho modelo e através de forma que eles transmitiam o conhecimento, eu também quis abraçar a causa para também ser como meus professores foram, não é? Então eu acho que o toque do educador transforma vidas e estas vidas transformam uma nação, né? Como se diz na gíria popular ou quando nós falamos, diz-se que família, educação, né? Eles são grandes parceiros de amizade, caminham juntos, abraçados, fazendo sociedade. Então a escola eu acho que é um pouco de vanguarda da nação. E eu acho que a partir deste aspecto, deste ambiente, de ser vanguarda da nação, a escola, eu abracei, na verdade, o ser professor através da inspiração que tive dos meus professores. E quero ser espelho, espero ser professor que também espelha os outros a serem também amanhã, para darmos continuidade.
Muito obrigado, muito obrigado. Queremos agradecer ao professor que inspirou ao Dr. Titus a ser um professor, porque afinal de contas contribuiu bastante para o desenvolvimento desse país. Hoje temos convivido com este professor que tem dispensado qualquer tipo de apresentações, não só o professor Titus, como os outros professores que aqui estão, os ilustres que tanto tenho respeito para com eles, apreço para com eles. A mesma pergunta vai para o Dr. Mali. O que teria lhe motivado para abraçar esta causa docência? Bom, obrigado por uma pergunta muito importante e interessante, não é? E a causa realmente que levou, de modo que exatamente seguisse esta área, realmente era de também transmitir algo que, pelas experiências que eu consegui adquirir com os meus professores, e exatamente eram dos alunos um pouco mais ativo, não é? E trazia uma informação, eu consegui aprender uma informação muito importante que achava conveniente também poder transmitir aos outros, criar condições de lutar com os outros, a debater sobre assuntos de uma maneira técnica e profissional, e achei melhor como exatamente poderei transmitir isto que eu consegui aprender. Então é através desta profissão que achei caminho, uma abertura, de modo que exatamente demonstrasse aquelas experiências que eu consegui adquirir com os meus professores. Muito obrigado, interessante. Esta mesma questão eu coloco assim, Dr. Zeca, o que teria lhe inspirado, o que teria lhe motivado a ser este professor de francês, que é? Bom, tal como os meus colegas do painel acabam de também dar o seu contributo sobre esta questão, o professor é luz. Então, quando o professor está na sala de aula, ele deve tornar-se fonte de inspiração. Da minha parte, eu inspirei-me através da minha professora. Principalmente a professora de francês foi quem bastante me inspirou. O jeito dela de lecionar, a forma como ela acarinhava os alunos, isto motivou-me a tornar-me professor de francês. E até hoje me lembro do nome da professora. Desde já até aproveito a agradecer a ela por me ter dado essa inspiração. A professora Cagide, praticamente, ela inspirou-me bastante, não é? Professora Cagide, tenho o grande respeito, né? Agradeço bastante por ter me dado essa grande inspiração, que hoje tornei-me professor de francês por causa dela. Se ela neste momento está a acompanhar o programa, eu respeito bastante a sua pessoa porque inspirou-me. Então, me inspirei, isso tornou-me professor. Esta foi a razão pela qual tornei-me professor. Inspiração. O jeito dela, sabe, se eu fosse professor, seria bom, estaria no lugar dela também. O jeito dela me comoveu. Então, é mesmo por conta da inspiração que tornei-me professor, e professor de francês. Interessante. Respostas muito interessantes. A professora, se estivesse aqui, acho que ela talvez poderia dizer alguma coisa inerente ao que fazia o Dr. Zeca Júnior na sala. Mas eu queria mas é uma inspiração, né? O francês começa na 9ª ou 10ª, talvez, na época, ou 11ª. Quer dizer que o professor Zeca não tinha nenhuma ideia do que seria da primeira, pelo menos, até chegar na 9ª ou... Não, aí já é outra particularidade, né? Aí é outra particularidade. Eu já vinha com um sonho. O meu sonho sempre foi tornar-me jornalista. Tá bom. Eu queria abraçar o jornalismo. Okay. Mas quando chego na 8ª classe, encontro aquela professora, o jeito dela, a forma como ela dava a língua francesa, aquilo inspirou-me bastante. É uma professora congolesa, e o jeito dela, não é? Cativou-me, e acabei desviando-me, né, do meu sonho, e acabei seguindo aquilo que era o seu sonho, mas nunca é tarde para cumprir aquilo que é o seu sonho. Diferentemente dele, né? Eu me inspirei num professor de Química e Geografia. Eram professores que eu me inspirei. Na verdade, só conheci o professor Edson, que já me encantou, infelizmente, o professor Machanganho. Mas eu me inspirava muito no professor de Química, o professor Flávio, o professor Ameno, que agora já dá aula em Portugal, né? É que eu me inspirava mais.
Mas não caíste na química? Nem química, nem geografia. Infelizmente agora estou no francês. Queremos agradecer a todos esses professores que inspiraram os nossos ilustres colegas e professores que aqui estão, os nossos painelistas de luxo. Eu também quero aproveitar desse espaço, agradecer ao professor Muxanga. Professor Muxanga Canmambo por ter me inspirado bastante. Eu sempre, cada um tem sua inspiração. Cada um tem sua fonte de inspiração. Uma inspiração. E o doutor sabe disto muito bem. Eu tenho falado, sempre que vou a Bus, em visita, quando cruzo com o senhor, sempre eu tenho falado disto. Respeito bastante o senhor por ter me inspirado nessa área da docência, em particular a disciplina de matemática que tanto amo. Também quero, desde já, aproveitar esse espaço, dizer aos estimados colegas ou aos que almejam serem professores, é importante que abracem esta causa não como a última opção, não como se não tivesse mais outras opções para seguirem, só irem lá por acaso. É importante que tenha uma vontade para lecionar, e isto é muito interessante, porque algumas pessoas, elas seguram a área de docência como se fosse o último pacote, aliás, a última bolacha do pacote. Não é assim como se deve fazer, não é assim como que as coisas devem andar. É importante que tenha inspiração e tenha vocação para tal. Aí está a ser muito interessante a nossa conversa. Nós sabemos que vivemos num período de muitos desafios na área da docência. Os professores encaram diversos desafios, nos referimos a desafios económicos, infraestruturais e tantos outros. Eu gostava de saber do nosso ilustre secretário da ONP quais são os desafios que o professor encara nos dias atuais. Quais são os desafios? Bom, ser professor realmente é um grande, exatamente dentro da sociedade, encara com grandes desafios. E enorme desafio de verdade. Bom, eu ainda vou me referir, naturalmente, o professor vive-se num momento onde que sempre os seus salários não são compatíveis em relação à situação da vida. Isto é um dos desafios maiores que o professor realmente acaba enfrentando, não só o salário não é compatível e o seu salário não entra com o tempo recomendado para criar sempre a sua planificação de uma maneira muito positiva, e não se sabe quando que realmente o salário acaba entrando, e também entra-se numa situação das horas extras, e o professor também enfrenta essa dificuldade que trabalha e não sabe quando que entra as horas extras. Realmente esse desafio acaba criando outras situações que realmente o professor desestabiliza o estilo de vida, e a parte social, econômica, acaba criando de uma maneira que nem ele mesmo não sabe como conseguir posicionar. E para aproveitar as nossas telas, qual é o conselho que daria às pessoas competentes na área dos salários, que vela pela vida do funcionário, em particular o professor? Qual é o conselho que deixaria para essas pessoas? Olhando para essa vertente dos salários atrasados, não só a remuneração das horas extraordinárias que não entram a tempo e hora, qual é o conselho que deixaria às autoridades competentes? Bom, um dos conselhos que exatamente deixaria às autoridades competentes relativamente à situação do professor. O professor é uma área em que realmente ele luta pela causa, não é? E ele luta para tentar dar uma luz, iluminar exatamente o país, mas sendo assim que realmente para as pessoas que são do direito, realmente nós deixamos essas recomendações de que considerem exatamente os professores, e eles realmente precisam desta atenção, e se também revejam um pouco na parte do salarial, que algumas vezes com as suas necessidades e acaba não dando uma resposta positiva, e lutarem no sentido de regularizar o assunto das horas extras, porque é uma parte, é um valor que realmente acaba suprindo algumas outras necessidades. Sendo assim, revendo sobre essa situação, talvez poderá dar um outro posicionamento com que o professor tenha uma caminhada positiva. Muito bom, muito obrigado. A mesma pergunta vai para o Dr. Titus. Nós vivemos num período em que o professor encara muitas dificuldades. Quais são os desafios que o professor atual ele enfrenta, ou o professor enfrenta atualmente? E passando para a mesma senda de ideia, eu acho que queria abordar de forma um pouco mais contextualizada uma coisa simples que as entidades competentes estão a esquecer. Eles saíram, na verdade, a partir mesmo dos professores. E eu acho que há muita ingratidão desta classe por não ser só professor ou
por não terem de ser professores, por serem altos magistrados e atualmente por serem grandes entidades, eles se esqueceram que foi a partir do professor que eles estão lá. Há muita ingratidão. Primeiro, falta de vontade. Segundo, ingratidão. Quanto aos desafios, o professor encara muito desafios, sobretudo financeiro. O professor vive numa nuance, uma nuvem que não sabe o que será o amanhã, uma incerteza, incógnita na matemática. Não sabemos quando teremos os salários. As horas extras que se diziam que é uma espécie de buscato, agora já não é buscato. É um trabalho forçado, estamos a ser escravizados, né? O professor vive desafios de infraestrutura, não temos infraestrutura condigna, crianças debaixo de árvores até hoje, é um dos desafios grandíssimos, não temos salas suficientes que se adequam, que venham se adequar ao currículo que na verdade foram adotados, salas de informática, laboratórios e outras coisas. Vivemos em um tempo em que o professor não vive de forma condigna, não tem uma assistência médica e medicamentosa frequente, o professor não tem um saneamento, como posso dizer, ideal, mas se viram somente. E atualmente o professor não é mais professor, o professor é empreendedor, tem mais empreendedorismo do que o seu profissionalismo como professor. O professor, para viver, tem que se virar em outras instâncias e não vive como docente. Então eu acho que há muitas outras coisas, além de doenças, a vulnerabilidade de doenças, exposto ao giz para muitos, né, exposto a poeiras, não se alimentam corretamente, muitas horas de trabalho para fechar cargas horárias e horas extras não remuneradas, salários que entram já mais atrasados e outras coisas. O professor é refém de muita ingratidão daqueles que eles formaram. Nós formamos os governantes e os governantes nos escravizam. Só um alerta. Nós sabemos que os nossos governantes sabem muito, são inteligentes, né? E queria dizer que inteligência sem amor, ela oprime, estão nos oprimindo. Agora vivem luxos, muita beleza. E toda beleza sem amor também ela escraviza, né? Eles vivem com muita segurança e muita força. E quero lhes dizer que força sem amor, ela maltrata. É o que nós vivemos. Somos oprimidos, somos escravizados e finalmente nós somos maltratados. O professor é um pacato que anda por aí, que não tem certeza do que será o seu amanhã. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que essas palavras elas irão chegar às autoridades competentes para tomarem mais a cautela, tomarem mais o respeito, tomarem mais atenção na vida do professor em particular, porque é este que forma uma nação. Sabe-se muito bem que sem o professor a nação ela não existiria, porque para que haja magistrados e tantas outras entidades é importante que lá exista um professor. A mesma pergunta eu coloco ao Dr. Ezequiel John. Quais são os desafios que o professor encara na sua vida, na carreira, em volta daquilo que diz respeito à vida profissional do próprio docente? Bom, os meus colegas do painel já praticamente deixaram ficar os pontos principais sobre os desafios que o professor encara dia após dia. Quando olhamos principalmente na vertente salário, realmente o salário entra, mas não no tempo que poderia entrar. E quando olhamos principalmente na particularidade das horas extras, nós somos mendigos das nossas próprias horas extras, somos mendigos. Temos que reclamar, temos que chorar, temos que clamar, mas na verdade é nosso direito. Não haveria necessidade de nós termos que em algum momento lutar, ter que recorrer para que a gente tivesse horas extras. E não só, por vezes. Exatamente, não só. Que algumas vezes até essas manifestações nem são levadas aí está. Atenção. Então, estes são principais desafios, não é? E temos a questão mesmo de infraestruturas, não é? Infraestruturas. Encontramos salas com mais de 50 alunos. Populosas. Não é? Turmas pletóricas, turmas numerosas. Então, é difícil um professor ter que monitorar cada aluno naquela sala. É aí onde o professor acaba chegando na sala
dá aulas, deixa trabalho, por exemplo, dá um TPC. Quando ele volta no dia seguinte, acaba encarando certas dificuldades de como monitorar o próprio TPC que deixou. Então, são vários fatores que, de certa forma, têm criado embaraços na vida do próprio professor. Diante desta dualidade, estamos aqui a dizer uma inspiração de ser professor e os desafios que o próprio professor encara. Será que o Dr. Zeca está feliz por abraçar esta causa docência? Polêmico. Há uma dualidade de inspiração, de vontade de transformar uma nação. Em contrapartida, encara aqui algumas dificuldades. Ok? Referimos-nos das dificuldades financeiras, infraestruturais e tantas outras dificuldades. Diante desta dualidade, o Dr. Zeca está feliz em ser professor? Esta questão é muito polêmica. Começamos aqui por falar eu acho que o nosso apresentador é muito esperto, né? Começamos aqui por falar de inspiração, eu me inspirei! Agora minha volta está a perguntar se estou feliz. Bom, apesar de todas essas dificuldades que um professor realmente encara, o professor encara dificuldades, mas o professor não deixa a sua essência, não é? Eu pessoalmente estou feliz com a profissão. Sou professor, estou feliz com isso, não é? Então, pelo fato de em algum momento eu estar a encarar certas dificuldades, não é? Nesta área em que eu sou profissional, sou professor, então isto não tira a minha felicidade. Sou professor tal como eu me inspirei, me formei para ser professor. Isto me deixa feliz. Mas, mediante isso, existem fatores que, de certa forma, minam aquele que é o meu profissionalismo. No meu interior, no meu espírito, eu tenho esta felicidade por ser professor, porque tenho uma missão, que é transformar o mundo. Muito obrigado, está a ser muito interessante. Desde já vamos dar uma pausa para atendermos os nossos compromissos comerciais e voltamos. Não saia daí porque a conversa está super interessante. Só um estalar do dedo. Voltamos. Olha quem chegou. Sabias que o teu cheiro destaca e marca a tua presença? Berta Fragrâncias é a revendedora de perfumes da Inuka de alta qualidade. Perfumes que expressam quem você é. Revele o seu charme com um bom cheiro. Adquira já o teu perfume, podendo pagar em 3 modalidades. Cash em 100%, cash em 50% ou por outra, cash em 50% e outra porcentagem no final do mês. Ou pagamento em 100% no final do mês. Contacte-nos já, temos a sua fragrância. 86 17 02 566. Berta Fragrâncias. A duração do teu abraço depende do teu cheiro. Estimados internautas, estamos de volta neste programa Saber Sem Limites. Estamos a ter um dedo de conversa com nossos ilustres painelistas, aqueles que dispensam qualquer tipo de apresentação. Nesta semana estamos a falar em volta da vida do docente, os desafios que ele enfrenta e as inspirações que o próprio docente deixa para as futuras gerações, os futuros professores. Conforme havíamos aqui abordado com o Dr. Zeca, diante da dualidade dos desafios enfrentados pelo professor, referiram desafios salariais, infraestruturais, mas também falaram da inspiração. Diante dessa dualidade, gostava de saber, Dr. Dinos, se está feliz ou não por abraçar esta causa de docência. Eu vou levar a perspectiva de que, uma vez professor, sempre professor. Como se diz na educação militar, uma vez militar, sempre militar. Então eu acho que ser professor, para mim, é uma profissão que, de qualquer forma, já teve crises, mas hoje piores que essa da educação. Mesmo assim, os professores
sempre continuaram professores, com todas as crises que já passaram. A educação já passou várias crises. William Shakespeare fala uma coisa muito interessante. Ele diz que aprenda a aceitar as tuas derrotas ou dificuldades de cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Então nós somos mais futuristas e não muito mais históricos. Se nós sermos históricos, vamos somente nos limitar mais no que está a acontecer. Mas nós não vamos para além. Então, além de contar história, nós devemos fazer história. Sairmos, rompermos com as barreiras e constrangimentos para amanhã termos essa história já datada como no dia de hoje, como já datamos as outras crises que passaram. Então, eu estou muito feliz por ser professor. Eu acho que não há nada mais bom do que ser um educador. É verdade que há muita gente que, apesar de ter muito conhecimento, lhes falta um pouco de educação, princípios éticos, princípios morais, não se colocam, não tem empatia, sobretudo estamos a falar de algumas entidades superiores que na verdade a parte empatia saiu deles. Mas se nós queremos tirar também a parte empática, vamos prejudicar inocentes né, que são os alunos. E nós não vamos ser, se nós sermos como eles, não vamos fazer nenhuma diferença na sociedade. Então eu sou feliz por ser professor. É como uma casa, passa fome, passa chuva, o lar não acaba, o lar continua. Não é? Então também a minha profissão, eu sempre vou com ela muito feliz. Feliz também fico por saber que os nossos irmãos, os nossos filhos têm um professor feliz, independentemente das circunstâncias das quais ele esteja a passar. Então fico feliz por saber isto, porque é importante que o professor esteja feliz na área na qual esteja a atuar. E a mesma pergunta eu coloco ao Dr. Mário, diante desta dualidade, os desafios que o professor enfrenta, e em particular o tratamento das horas extraordinárias, que é o calcanhar de Aquiles nos tempos que correm, os salários em atraso e a particularidade de inspiração que recebeu para inclinar-se nessa área. Diante desta dualidade, será que o doutor está feliz por abraçar essa causa do ciência? É uma pergunta muito interessante. Uma pergunta que talvez gostei por causa dos comentários que vai isto aqui fazer. Mas essas duas particularidades, não é? Dois pontos muito importantes. Primeiro, é a inspiração que eu tive, não é? Eu gostava daquilo que os meus professores transmitiam e exatamente também o espaço para saber para mim, que hoje sou professor e eu achei conveniente ainda dar essa oportunidade. Sempre eu aprendi através dos obstáculos que conseguimos exatamente aprender mais e lutar pelo desafio. Então, sendo assim, eu sempre luto de todas as maneiras, de modo que exatamente aquilo que exatamente os meus professores passaram, onde também tiveram suas dificuldades e, através das dificuldades que eles tiveram, conseguiram transmitir aquilo que eu sou, que exatamente também tenho que fazer o mesmo. Mas são as dificuldades que me faz com que exatamente me torne um homem digno, grande amigo do professor. Imagina só, eu queria fazer uma consideração. Se no tempo dos professores, do meu professor, escreviam até às vezes no chão, era mais de escrever no chão, não tinham quase nada. E hoje, com toda a tecnologia, apesar de não é globalizada para todos, temos o mínimo que os nossos professores em tempo de guerra como estudaram. Provavelmente aqueles nem sala de aula tiveram, mas são grandes exímios de experiência. Romperam com o tempo, e por que nós não podemos? E o respeito dos tempos remotos, comparado com o respeito atual, no que diz respeito com essa redundância, a vida profissional do professor, será que permanece o mesmo ou perdeu-se um pouco do respeito para o professor? Uma parte perdeu-se, uma parte ainda continua, existem conservadores. Na verdade, quem não respeita o professor não sabe para onde vai. Né? Disse, se você quer saber o que é hoje, olha para o que você foi ontem. Se quer saber o que será amanhã, veja o que está fazendo agora. Eu acho que desde a Suméria, a Babilônia, os persas, até chegar à Grécia, em que a escola era uma fonte de lazer, até que se institucionalizou a escola, eu acho que havia muito respeito pelo professor, o transmissor do conhecimento. Mesmo agora em casa, antes de chegar na escola, os princípios, temos um pequeno professor lá em casa. Aqueles professores que nos dão princípios de vida, valores morais, éticos, para sermos e nos embalizarmos em ser para a sociedade. Então acho que ainda há respeito, tanto para os nossos professores empíricos, nossos pais, aqueles que não foram à escola, mas nos ensinam, e até atualmente os professores mais sistematizados que nós temos nas escolas, existe respeito. Muito obrigado pela resposta. E conforme eu estava a dizer, ser uma conversa extremamente interessante, imperdível. Isto não dá para perder.
Nós vivemos num período em que fala-se muito da qualidade do ensino. Fala-se em tudo que é artéria, que o aluno atual não tem qualidade. A que se deve esta perca da qualidade, olhando na perspectiva de que hoje temos mais ferramentas para o aluno adquirir competências comparativamente com os tempos remotos? A que se deveu esta perca de qualidade? Bom, primeiro, existe, é verdade que a qualidade do ensino atual perdeu-se? Isso existe. A que se deve? A qualidade do ensino realmente perdeu-se um pouco. Não é? Perdeu-se um pouco. E sendo assim, a perca dessa qualidade existem dois pilares muito importantes que temos exatamente que tomar em conta. E, primeiro, essa qualidade perdeu a sua fragilidade devido exatamente por causa do aluno hoje que nós temos. Temos tantas tecnologias que lá existem, temos a internet, algumas vezes tem facilitado, mas força de vontade, principalmente da parte de alguns alunos, realmente isto acaba criando essa fragilidade que acha essa qualidade do ensino. Concorda com o posicionamento da doutora Catunda que a qualidade do ensino em Moçambique decaiu de forma drástica? E a que se deveu esta queda da qualidade do ensino? Era suposto que tivesse uma qualidade acima dos tempos remotos, tendo em conta que tínhamos uma educação tradicional, que o professor era visto como centro do conhecimento, mas hoje em dia, com todas as ferramentas possíveis, devíamos ter a melhor qualidade. É verdade que a qualidade caiu e é isso. Certo. Antes mesmo de responder esta questão, enquanto os colegas bairristas falavam sobre a particularidade de estar feliz ou não com ser professor, eu lembrei-me de um aspecto que dizia um pregador num casamento, ele dizia assim, assim que o casamento é feito, o casado recebe um certificado de casamento. E naquele certificado não aparece data de validade. E ali apenas é até que a morte se separe. Da mesma forma, se eu sou professor, também estou feliz até que a morte me separe de ser professor. Mas há aquela questão, num casal, estar junto por muito tempo, porque não tem outra opção. Mas não feliz, não existe. Mesmo não tendo o certificado de que até a morte nos separe, okay? No entanto não estarem felizes. É uma outra particularidade também. Mas sobre esta particularidade de estar feliz ou não, eu estou feliz em ser professor, mediante os obstáculos que temos, estou feliz. Indo diretamente à questão que me coloca sobre a qualidade do ensino, realmente quero concordar com o colega, a qualidade do ensino caiu. Deve-se praticamente a vários fatores. Aqui voltamos novamente àquela questão. Porque aqui nós colocamos também os encarregados como cúmplices desta queda da qualidade. Alguns pais encarregados já não se sentem responsáveis na educação dos filhos. Simplesmente mandam os alunos à escola e eles esquecem de ter uma responsabilidade de dar acompanhamento. A partir do momento em que o pai deixa de dar o acompanhamento ao seu filho, o filho também fica relaxado. Já não se sente pressionado. Porque o primeiro professor são os pais encarregados. São os primeiros professores. Então, se o pai encarregado não tem esta responsabilidade de poder dar acompanhamento ao seu filho, o seu filho passa a carregar um desinteresse, tal como dizia o doutor. Os alunos ficam desinteressados. E por conta das tecnologias, encontramos alunos tão mais nos telefones do que com os cadernos. E depois, temos outros fatores. Falamos aqui da questão
pagamentos de salário atrasado, horas extras. Isso também faz com que o professor perca essa motivação. Ok, o salário demorou. Certo, o salário demorou. O professor praticamente sente-se obrigado em algum momento a ir procurar um buscado para encontrar dinheiro para sustentar-se. Onde é que estão os alunos? Estão à deriva. A qualidade de ensino, como é que fica? Como pediram a capacidade de síntese, prefiro terminar por aí, mas dizer que há muita coisa que tem que se melhorar na educação. Mas eu levaria isso a Onde é que gostava que essa capacidade de síntese por conta do nosso tempo, há outros compromissos que temos que atender? Eu levaria isso a uma forma diferente. Nós vivemos em um momento em que as políticas educativas não nos ajudam. O que se fragilizou não é o conhecimento do professor, é a metodologia do professor. O professor ele tem a capacidade, mas as políticas educativas, quanto a corrupção existe, nós estamos a ver uma ocidentalização de currículos e também ocidentalização de, como chamamos de conteúdos, né? Currículos sempre a mudar, currículos ocidentalizados. Encontramos livros que tem um texto poético que uma criança não consegue decifrar, não é? Temos a questão, na verdade, de pagamentos de horas e outros desafios, mas a maior coisa que traz a qualidade é, na verdade, mesmo a fragilização das políticas educativas e a questão da corrupção que entrou no seio da educação. Os alunos, desde os pais, são inculcados. Mesmo sem isto, se já começou de lá. Então, nós vamos sempre assim. E outra coisa mais importante, só para terminar, a política partidária dentro da educação. A política partidária já está destruindo a educação. Se o professor está sempre, o professor deve estar na sala de aula, está sempre a correr nos partidos políticos. O professor que deve estar com a criança no acompanhamento é o mesmo professor que está sempre com uma bandeira X. Este professor que devia ter a sua atividade a se dedicar para a sua planificação e tudo, leva o seu tempo para outras atividades extrapartidárias. O que nós queremos esperar disso com a educação? Não muita coisa. A educação ficou pouca coisa no nosso tempo. De facto, há muitos fatores que contribuem para a fraca qualidade do ensino. Quero agradecer a vossa presença de ministro do governo neste programa, que está sendo muito interessante, mas o nosso tempo ele é exíguo, o nosso tempo é resumido, nós trabalhamos com o tempo. Em jeito de últimas considerações, gostava de colocar uma questão por aí, depois das últimas considerações. A UNP está preparada para defender as causas do pessoal de forma sintética? Gostava de ouvir da vossa parte, como secretário da UNP, a nível do posto, e dissesse se a UNP, a nível do país, não só do posto, do país, está preparado para responder aquilo que são as suas responsabilidades como uma organização que tutela a arte do professor. E depois para dar as últimas considerações. Obrigado por essa questão muito interessante, não é? Primeiro, exatamente queria falar um pouco para poder perceber sobre esses dois pilares que existem. Primeiro temos a educação, como educação que sempre já existiu nos seus tempos do mundo. A educação sempre existiu. Por causa da educação não conseguir exatamente pautar com as suas responsabilidades, né, naquelas situações que o professor sempre lamenta, exatamente existiu esta necessidade de ser fundada a organização do UNP em 12 de outubro de 1981. Esta, exatamente, foi o ano em que foi fundada a organização do UNP. E, na sua fundação, realmente existem alguns estatutos que regulam algumas atividades dentro da UNP, onde a UNP tem esta responsabilidade de defender, de exortar, exatamente de despertar aquilo que a educação realmente não conseguia fazer com o tempo. Em recorde, é a razão da existência da educação, dessa organização da UNP. Sendo assim, com essa responsabilidade, com os pontos-chave que o Estatuto preconiza em relação aos dados que devem ter essa responsabilidade para defender, criar elo de ligação entre o professor e o seu patronato, que é a educação, praticamente
acabou surgindo, entrando gradualmente a política dentro desta organização, ao fim e ao cabo, fragiliza a sua execução para garantir com que exatamente desperte com muita consistência a educação. Sendo assim, nós vivemos alguns momentos onde que, em algumas vezes, a educação, a própria ONP realmente estava intrometida dentro do sovaco da educação, onde que sempre discutiu-se, houve várias sessões, de modo que exatamente discutisse referente a essa situação, onde que lutou-se para particularizar a sua ONP ter sua responsabilidade como ONP de defender, despertar. Quando exatamente a educação mostra essas fragilidades, com a política intrometida, acaba não tendo uma força muito ativa para poder exatamente despertar aquilo que é da sua responsabilidade. Onde que aparecem outras organizações e também temos existido, ouvindo por alto que alguns outros membros acabam optando para que exatamente engrenasse exatamente numa outra organização que fala-se por lá, NAPRO, não é? E uma das organizações que aparece que realmente vê a UNP como uma organização sem um impacto tão importante dentro da educação. Essa razão que, em algumas vezes, repara-se ao redor como que a UNP não tem o seu impacto muito preponderante por falta da execução daquilo que está preconizado dentro do seu estatuto. Em palavras resumidas, a ONP não está a tomar como responsabilidade aquilo que deveria tomar. Realmente concordo plenamente que a sua responsabilidade é plena, como tendo aquela sua responsabilidade concisa, mostra a sua fragilidade por causa de a política tentar um pouco criar entrave para a sua execução. Muito obrigado. As últimas palavras, últimas considerações? Bom, e agradecer desde já pelo convite e os meus colegas do painel e respostas a algumas informações importantes que nós tivemos e deixamos sempre aos estudos para das próximas vezes nós estamos abertos para poder exatamente participar de alguns encontros referente a debate referente à situação do que o professor ali. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela franca disponibilidade. E a gente de últimas considerações, e quais seriam os conselhos que daria ao INPE? De uma forma muito resumida, eu gostaria de dizer que a ONP tem que deixar de nos apresentar e passar a nos representar, porque nos apresentar nos relatórios nós já aparecemos, mas nos representar dificilmente nos representa. Então que a ONP passe a nos representar. Não é? E queria dizer eu que só tem futuro aquele que tem memória. Um povo que não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros. Então que a ONP faça uma introspecção na perícope que diz respeito à nossa representação, para que concatene alguns requisitos que venham, na verdade, a suprir os anseios do professor num todo e num geral. E eu queria dizer, com isso, foi bom estar aqui. Das próximas vezes pode não ser um fórum educativo, mas foi bom estar aqui. Quero agradecer desde já aos nossos internautas que tiveram a paciência de nos escutar. Muito obrigado. Muito obrigado. Qual seria o conselho que daria ao INPE e a gente de algumas considerações, as últimas palavras? Certo. As recomendações que eu daria ao INPE é que tomasse uma nova postura e nos representar com mais robustez. Porque o que temos observado parece que, como diz o Dr. Tito, a ONP tem estado a nos apresentar. Então, o que nós queremos é que a ONP nos represente com mais robustez, para que as coisas possam melhorar, não é? E oxalá que algumas considerações aqui, alguns desafios que aqui nós colocamos possam ser melhorados, né? É isto que nós esperamos. E, em jeito de considerações finais, quero também agradecer pelo convite que me foi formulado e para estar aqui falar aquilo que exatamente eu penso sobre o ser professor e assim como outros aspectos que aqui tomamos em consideração. Queremos agradecer a sua paciência, estimado internauta. Estivemos aqui com um momento de conversa interessante. Quero agradecer também aos painelistas pela vossa pronta intervenção, disponibilidade, que cá está. E continue conosco, voltamos mais vezes com a edição do Saber Sem Limite. As próximas edições prometem muito. Aquele abraço e tchau. CMTV.
televisão criativa.